Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD nesse segundo trimestre de 2022 e este já é o nosso sexto vídeo desta semana. Se você está nos assistindo, você tem mais 5 vídeos para trás para assistir, o da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta e esse hoje do sábado. Porque os 6 vídeos compõem a ideia que nós estamos discutindo para a lição da Escola Bíblica de amanhã, que daqui a pouco nós apresentaremos para você. Então, assista esses vídeos, se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta, porque o estudo sobre o Sermão do Monte está muito bom. E falando sobre o Sermão do Monte, o tema do nosso trimestre trata dos valores do Reino de Deus. Como o Reino de Deus deve ser interpretado, como o Reino de Deus deve ser praticado, como ele deve ser valorado. E como subtema, fala da relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Por que relevância? Porque o Sermão do Monte, conforme já dito em vários vídeos anteriores, ele não foi dado inicialmente para a igreja. O Sermão do Monte ele foi dado para os judeus, posteriormente a igreja surgiu, e então o Sermão do Monte serve para nós, e como já disse, tudo que está escrito para nosso proveito foi escrito. Então, vamos ler o Sermão do Monte e ver qual a sua relevância para nós. Estamos já diante da lição 12 para amanhã, preparada para amanhã, dia 19 de junho de 2022. Aqui tem um erro aqui, material 2021. Eu não tinha observado. Vê se na sua revista está escrito 19 de junho de 2021. Na revista anterior está correto. Na lição anterior, lição número 11 está 2022. E na lição da semana que vem, lição de número 13 também está correto. Mas na minha aqui, consta 2021, ó. Aqui nesse cantinho aqui, ó, 2021. Então, pequeno erro material. O título desta lição, lição de número 12, é a bondade de Deus em nos atender. Deus é bom. E alguém diria, Deus é bom em todo tempo, que é o que nós vamos comentar hoje. A bondade de Deus em nos atender. Na segunda-feira nós vimos que a bondade de um pai em atender os filhos. Então Deus nos atende porque Ele é nosso pai. Na terça nós aprendemos o Pai bondoso nos concede o Espírito Santo. Deus do céu não nos deixou órfãos, nos concedeu o Espírito Santo. Na quarta nós vimos, somos maus, mas suprimos a necessidade dos nossos filhos. Aí você pensa, se eu e você somos maus e satisfazemos os nossos, quanto mais Deus, que é bom. O presbítero Maciel diz que nós somos maus e praticamos atos de bondade. Deus é bom em todo tempo. Na quinta-feira nós vimos, ame a Deus com todo o teu coração, alma e pensamento. Amar a Deus de todas as forças. Aí foi até uma pergunta que queriam colocar Jesus aqui. Os hipócritas, escribas e fariseus, depois de um debate que Jesus teve com os saduceus. Aí na sexta-feira, que foi ontem, nós falamos que Jesus já arrematou na primeira. Não é só amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Porque se você não ama o próximo a quem vê, como vai amar a Deus a quem não vê? E hoje, a epígrafe nos diz, Deus é bondoso em tudo que faz. Deus é bondoso em tudo que faz. Nossa leitura hoje, sábado, está no Salmo 145, no verso 13. Salmo número 145, no verso 13. Nós vamos fazer a leitura, mas de antemão eu já quero expressar aqui minha opinião, que o texto separado para esta epígrafe, Deus é bondoso em tudo que faz, que Deus é bondoso em tudo que faz, não bate com o texto indicado, Salmo 145, número 145, verso 13. Por quê? Porque você vai ler agora comigo e vai ver que não bate. Preste atenção. Faremos leitura na versão tradução Revista Almeida Corrigida, fazendo uso mais uma vez da Bíblia de Estudo Dake, publicada pela editora Atos. Salmo 145, que é um salmo de louvor de Davi, que fala de 4 aspectos do louvor a Deus, e ele chega no verso 13 e diz assim, tratando de Deus como o eterno. Quais são os 4 aspectos de louvor? Nós temos aí aspectos da grandeza de Deus, 6 aspectos do caráter de Deus, nós temos aí aspectos da providência de Deus, que vai ser a partir do versículo 14, mas nós temos agora aspectos da eternidade de Deus. O versículo 13 diz assim, o verso 13. O teu reino é um reino eterno.
E o teu domínio estende-se estende-se a todas as gerações. Repetindo, o teu reino é um reino eterno, e o teu domínio estende-se a todas as gerações. A epígrafe diz: Deus é bondoso em tudo que faz. E ali está falando da eternidade de Deus. Então, a meu ver, bondade e eternidade são coisas separadas, que andam juntas, mas separadas. Juntas especialmente com relação a Deus, porque Deus é bom. Jesus disse que não há um bom senão meu Pai. E Deus é eterno. Então, Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Nesta linha que eu quero te mostrar. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Mas o texto separado aqui, por quem preparou a lição, não bate com o texto que foi... A epígrafe aqui não bate com o texto que foi indicado. Então, aí, essa semana também aconteceu a mesma coisa lá em Lucas... Na terça-feira, Lucas 11, 9 e 10. Aí eu li o texto e disse que não estava correto, e depois o Marcel me lembrou que estava no versículo número 13, Lucas 11 e 13. Então perceba que de vez em quando a Casa Publicadora faz algum erro material, mas não impede aqui que nós comentemos o assunto não, tá? Dentro do fator eternidade, nós temos um fator completude. Como assim? Eu passei por várias fases da minha vida. A psicologia vai dizer que o homem tem épocas do prazer, o prazer do ser humano. Uma época o prazer é oral, outra época o prazer ele é sensorial, outra época o prazer ele é visual, outra época o prazer ele é audível. Se você quer compreender melhor, busque aí na internet que vai aparecer para você uma lista. O que eu quero dizer com isso é que o homem muda de acordo com as fases, muda de acordo com a época. Eu recordo que uma vez eu briguei com um coleguinha por causa de bola de gude, que na minha terra, lá em Alagoas, chama-se chimbra. A gente estava jogando chimbra, bolinha de gude, e dois moleques lá, um deles quebrou uma peça minha, que ele estava com uma rolimãzinha, uma esfera de metal, e quebrou, e foi aquela coisa toda, e houve choro, e etc. Depois eu perdi o prazer pelas chimbras, e adquiri prazer por pinhão. Eu queria muito aprender a jogar o pinhão e voltar ele parar na unha. Nunca aprendi, mas eu pegava, botava no dedo, depois ia, botava na unha, etc. Muitas vezes eu consegui com o meu pinhão acertar bem como é o nome que recebe aquela cabecinha ali, gigante, catolho, eu esqueci. Acertava no outro que às vezes arrancava um pedaço. O tempo passou e eu mudei o gosto pelo pinhão e fui para o gosto para a bicicleta. Eu tinha uma bicicleta, tinha o gosto pela bicicleta. Depois veio o gosto por pipa. E o tempo foi passando, e a pessoa vai amadurecendo, como diz Paulo. Paulo disse que uma hora ele era criança, mas depois deixou de ser criança. E agora as coisas de criança estão no passado. Então hoje a gente tem uma mentalidade, a gente tem uma ideologia. Muita coisa que eu pensava antes era de uma forma que eu pensava, as coisas não mudaram. Eu que mudei minha forma de pensar. E hoje eu tenho outra. Inclusive, neste sentido, eu tomo para mim aquela frase: prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Esta frase, deixando de lado aí o seu autor, mas a frase, porque em si ela traz uma verdade, eu pego ela neste momento. Mas observe que a gente vai mudando. A gente vai mudando a alimentação, vai mudando a forma de agir, a forma de vestir, a forma de compreender, a forma de falar, a gente vai mudando. Eu já fui ríspido em algumas coisas, hoje eu sou mais maleável. Como também era maleável em algumas coisas e hoje sou mais rígido. Às vezes a gente, quando não era crente, tinha um mau pensamento. Paulo dizia, compreenda nas entrelinhas, o que roubava não rouba mais, graças a Deus que nunca roubei. O que mentia não mente mais, também não gosto de mentira. Mas sou uma nova criatura. Tem muita coisa que eu fazia que eu não faço hoje, porque eu sou nova criatura. Eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo. Mas quando nós falamos de Deus, Deus é o mesmo desde o passado. Ele é no passado, ele é no presente e ele é no futuro. Não é será no futuro, não. Veja lá em Tito, me parece que 11:3 ou 3:11. Não, 11:3 não. É 3:11, porque Tito não tem 11 capítulos. Tito 3:11, se não estou enganado, vai dizer: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele é. Ele não será, ele é. Ele não foi, ele é.
Porque Jesus Cristo vive no tempo Kairos, não vive no tempo Cronos. Então Deus é o mesmo sempre. E Deus sendo o mesmo sempre, desde o eterno passado, que Deus projeta para nós atos de bondade. Desde o eterno passado, Deus, pela sua presciência, sabendo que nós haveríamos de pecar, presciência, mesmo assim, ele não retirou a sua mão de criar para nós situações boas. Vamos lá, nos fez um pouco menor que os anjos, mas nos deu capacidade de pensar, de sentir, nos deu necessidade de alimentar, nos deu necessidade de beber, de ver, e para isso ele criou todo o sistema material, sensorial que existe em volta de nós. Tudo que tem no mundo é, em parte, para satisfazer os nossos desejos, satisfazer as nossas necessidades. Não os nossos bel prazeres, mas eu digo as nossas necessidades. Deus é bom. O alimento que existe foi Deus que criou para nós, Deus é bom. A água foi Deus que criou, Deus é bom. A roupa, como eu já falei esta semana, foi Deus que criou a matéria-prima e o homem aprendeu a transformar. Que Deus diz, dominar, sujeitar, etc. Deus é bom. Com o passar do tempo, desde a sua presciência, Deus sabia que o homem haveria de pecar. Deus providenciou para o homem um escape que é Jesus Cristo. Deus é bom. E Deus, diante de tudo isso, ainda perdoa o homem, porque ele é bom. E ele ainda leva o homem para o céu, aquele que o aceita como seu único e suficiente Salvador, porque Deus é bom. Então a lição de amanhã será estudada sobre a bondade de Deus em nos atender. E o texto de hoje diz que o reino dele é um reino eterno. Durante todo o seu tempo, ele reina, durante todo o seu tempo, ele tem todo o poder, durante todo o seu tempo, ele nunca perdeu o controle de nada. Seu reino é um reino eterno, ele é bom e o seu domínio estende-se a todas as gerações. A geração antes do dilúvio, a geração pós-dilúvio, a geração antes do arrebatamento da igreja, a geração pós-grande tribulação, a geração antes do milênio, a geração pós-milênio, e como tem Apocalipse 21 e 22 ainda, o novo céu e a nova terra e o porvir. Deus é bom. Amanhã, na escola dominical, nós estudaremos esta bondade de Deus em nos atender. E olha o que a lição vai nos mostrar amanhã. No ponto 1, nós vamos aprender sobre a bondade de Deus, na essência. Por que Deus é bom? No ponto 2, nós vamos aprender sobre há dois caminhos para escolher. Você é quem escolhe o caminho para alcançar a bondade de Deus ou o caminho para alcançar a justiça de Deus. Você é quem escolhe, a escolha é sua. Deus não deixa de ser bom por isso. Ele dá a oportunidade. E no ponto 3, a mentira dos falsos profetas, que trabalhavam com aparência, que ensinavam alguns detalhes que Deus nunca falou por intermédio deles. Amanhã na escola dominical o trem vai pegar fogo. Você está convidado para estar conosco para aprender sobre esta bondade. E você aprender que você poderá conversar com Deus diretamente e Ele te responder. Porque a bondade de Deus se manifesta em Ele nos atender, mesmo sendo como eu, Claudionor, pecador. Tá bom? Deus te ama. Te aguardo amanhã na escola dominical. Se inscreve aí no canal, viu? Se inscreve que o nosso número está crescendo e eu quero ver mais gente inscrita. Deus te abençoe. Manda para alguém aí, compartilha e deixa Deus abençoar alguém com a sua palavra. Até mais.